Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. O meu nome é Viviane Rosa, sou vestibulanda de medicina e hoje eu vim trazer aqui alguns pontos fundamentais que eu gostaria de saber no início da minha trajetória. Já peço, se inscreva no meu canal se você não é inscrito, já aperte o botãozinho aqui de gostei que irá me ajudar bastante, tá bom? E o primeiro ponto que eu acho fundamental, que eu faço a prova desde 2014, né? O Enem desde 2014, e que eu acho super fundamental é você praticar questões. Cara, como é que você vai entender como funciona, como determinado assunto é abordado se você não pratica as questões? E na hora da prova, será questões. Então, o primeiro tópico, o primeiro item, enfim, o primeiro conselho que eu te dou é: faça questões. Sério, eu tenho certeza que isso fará uma enorme diferença na hora da prova. O segundo tópico: faça provas antigas. Porque quando você faz questões, você pode separar por determinado tema. Ah, vou fazer 10 questões de cinemática. Ah, vou fazer 10 questões de algum assunto de matemática e assim vai. Já na prova, você terá uma salada, literalmente. Você terá questões de matemática, física, química, biologia. E isso você irá fazendo essas provas antigas, você terá pode-se dizer, uma bagagem quando chegar na hora da prova oficial, né, o dia da prova. Porque você já vai ver, tipo assim, cara, eu já tô acostumada a fazer essa salada, fazer as provas nesse sentido, nessa forma. Então, aconselho, faça bastante provas antigas. Uma coisa que eu negligenciei bastante no início da minha trajetória, depois que eu fui pegando que tinha que fazer exercícios, fazer provas antigas, eu simplesmente, quando terminava de fazer, eu via, errei determinado assunto, beleza, vou deixar pra lá. Ou seja, o terceiro ponto no meu caso, era não corrigir as questões. Sério, isso faz uma enorme diferença, porque não adianta você só fazer exercício, não adianta você só olhar a prova antiga e não corrigir. Isso vai te prejudicar muito, porque você não irá entender onde que você está errando. E se você não está entendendo onde que você está errando, você não irá corrigir, você não irá um diagnóstico para esse seu erro. Então, o terceiro conselho é, além de fazer as questões, além de fazer a prova antiga, corrija o que você está errando, para você entender e poder tratar isso da melhor forma. Outro erro que eu cometi bastante é estudar por longas horas sem pausa. O que acontecia? Eu sentava, beleza, vou estudar, vou focar aqui, vai ser top, vou estudar, vou aprender toda a matéria de uma vez só. Vou sentar e só vou levantar quando entender todas as matérias que eu quero. E isso eu ficava 7, 8, 9 horas direto, não tinha uma pausa. Ficava diretão. O que isso acontecia? O que isso ocasionava? Eu ficava longas horas estudando. Quando eu terminava, eu ficava extremamente cansada mentalmente. Não conseguia nem lembrar qual era o meu nome. E sem dizer que no dia seguinte, já não lembrava com tanta precisão quanto no primeiro dia. E eu terminava mentalmente exausta. E nisso, por mais que eu entendesse um pouco daquela matéria no dia, depois eu não conseguia fazer questão, sabe? Tipo, como se fosse uma coisa que aconteceu sem eu vi, e aí eu não conseguia lembrar mais. Então, é necessário que você tire pausas. Estude e tire pausas para você. E digo, é muito necessário isso. Se você for estudar por um longo período, faça pausas. Não precisa. Tem um método Pomodoro que ajuda bastante. Ainda mais se você está desanimado nesse início de ano para voltar a estudar. Faça o Pomodoro. O Pomodoro irá te ajudar bastante. Quinto erro: não fazer revisões. Ou seja, eu fazia um longo período de estudo sem pausa e depois eu não revia aquele assunto. Então, quando era na hora de um simulado da prova, eu nem lembrava mais. Aquele assunto já passava batido e me juntava que eu não conseguia corrigir o erro. Era um caos, literalmente. Então, já te aconselho, faça revisões.
Quinto erro, não treinar tempo de prova. Por mais que eu fazia algumas provas, depois que eu entendi que realmente precisava fazer, eu levava 7 horas, 8 horas para fazer uma prova do Enem em casa. E aí já sabe, né? Enem é 5 horas e meia no primeiro dia e 5 horas no segundo dia. Eu levava muito tempo. Redação, então, nossa, redação eu levava tempo, assim, 3 horas para fazer uma redação. Para falar assim, não, gostei dessa redação. Sendo que eu não estava me atentando que na hora da prova eu não teria esse tempo todo. Então, foi um dos pontos que me lasquei literalmente na hora da prova, porque eu não treinei o tempo da prova. Então, meu quinto conselho é: faça a prova de acordo com o tempo dela, tá bom? Se você for fazer Enem, se você for fazer outro vestibular, vê qual é o certinho o tempo para você fazer essa prova e treine em casa. O sexto erro: focar nas matérias que eu tinha facilidade. Eu tenho muita facilidade com a área de humanas e linguagens. Então, como eu me sentia confortável fazendo essas questões, eu sentava e falei, beleza, vou fazer linguagens hoje, vou fazer humanas hoje. No dia seguinte, ai, física tá, eu tô ficando apavorada, vou fazer linguagem, algumas questões de linguagens. Quando fui ver, já passou meses e eu só estava focando na questão de linguagens e de humanos. E se você vai fazer o Enem como eu e pretende fazer para medicina, sabe que exatas e natureza têm um peso maior do que humanas. E quando eu fui ver, já tinha passado um longo período estudando só humanas. E aí fui correr, tentar mudar, né, esse quadro, tentar reverter, fazendo questões de naturezas, porém não entrava, porque biologia olha, é tanta coisa de biologia que você tem que olhar, que não dá tempo se você deixar para a última hora. Então, o meu conselho é: foque nas questões que você tem mais dificuldade, sim, agora no começo do ano. E aí deixa que você tem mais facilidade um pouquinho mais pra frente. Não é pra deixar no final do ano, não, quando já tiver um mês da prova, não, pelo amor de Deus. Mas dê prioridade a questões que você já tem dificuldade, você sabe que tem. No meu caso, eu tenho dificuldade com questões de física. Então agora, na minha preparação desse ano, já tô focando em questão de física, matemática, que é o meu ponto fraco. Sétimo erro. Esse erro que, tipo assim, eu acho que quem tá desesperado pra fazer a prova, que não estudou, que sentiu que seu ano não foi legal, começa a fazer no finalzinho, estudar o que mais cai. Cara, não caia nessa. Não vai nessa. Estudar no que mais cai, ainda mais questões de natureza. Por quê? Não vai mudando. Não, tipo assim, quando você foca só no que mais cai, quando você vai fazer a prova e se estiver diferente daquilo que você treinou, que era o que mais caía, bate um desespero. Aí isso você já se confunde com o tempo e dá um BO do caramba, então já te peço. Meu conselho é: não foque no que mais cai, foque nas suas dificuldades. Realmente veja qual é o padrão do Enem, quais são as matérias que geralmente costumam cair, mas não foque só nelas, foque no máximo de matérias que você puder, no máximo de temas que você puder. E aí você vai praticando, porque o segredo é esse. Pratique bastante. Agora, o sétimo erro. Esse sétimo eu poderia ter colocado como primeiro, porque foi mais no início da minha preparação. O que eu fazia? Eu olhava muitas videoaulas, ficava horas e horas ali com videoaulas, e nisso eu já disse que negligenciava as questões, provas antigas, e ficava muito na aula. Só que quando você fica muito tempo assistindo a aula, você não entende como que funciona a prova, porque na hora da prova não vai ter ninguém falando, olha, é assim e tal, não. É você, a prova, as questões, você que se vira. Então, já te aconselho, não fique muito tempo assistindo a aula. Se você tem muita dificuldade em determinado assunto, é super válido que você assista a aula para entender. E ainda assim é recomendado numa velocidade tipo 1.2, 1.5,
na velocidade mais rápida que você puder, para poder adiantar, para você poder ganhar mais tempo, né, nos exercícios. Assim, e se você já tá bom em algum tema, por exemplo, eu já sou muito boa em Egito, uma matéria de humanas. Você já é boa em Egito, já sabe, já fez questões e tal. Aí começou o ano, eu vou dar mais uma olhada na matéria de Egito. Não faça isso, já vai direto para as questões. A mesma coisa é alguns assuntos de natureza. Se você já sabe que você já está indo bem naquela matéria e não tem dúvida, ou se tiver, tem algumas lacunas que podem ser melhoradas, você já consegue corrigir isso através das questões. Mais um erro, eu até perdi as contas de quais foram os erros, qual é a quantidade de erros que eu cometi. Mas tem esse que eu não posso deixar de falar, e é focar só na banca do Enem. Cara, já foi tempo que isso dava certo. Hoje, do jeito que o Enem está mudando, do jeito que ele está cada dia ficando mais conteudista, você precisa fazer algumas provas de outras bancas para você conseguir uma bagagem maior. Então, quando você for fazer um simulado, que é bom você fazer também, né? Ainda mais com provas antigas, eu não sei, você pode fazer com outras bancas, mas foca em fazer questões que também não seja do Enem, que seja um nível mais difícil. Porque se o Enem está aqui e você está fazendo questões de níveis aqui, cara, essa variação aqui que terá, isso já te ajudará bastante, porque tipo assim, você terá mais confiança para fazer a prova. E se cair alguma coisa que não está acostumado a cair no Enem, você já terá uma noção de como que você pode resolver aquele problema. Por último, um erro que eu custei a entender, e quando eu entendi, falei, cara, faz todo sentido, é a falta de organização nos estudos. Eu simplesmente sentava para estudar, falei, tá, o que eu vou fazer agora? Acho que eu vou fazer essa questão aqui, fazer aquela questão ali, vou abordar determinado assunto e tal. Mas eu não me programava, eu não sabia, tipo assim, eu começava a semana, eu não sabia o que eu iria estudar. Começava um mês, eu não sabia nem para onde ir, qual era o rumo que eu deveria tomar. Então, essa falta de organização durante um longo prazo me prejudicou bastante. Então, é um outro conselho que eu te dou. Tenha organização nos seus estudos. Se possível, já programe na noite anterior o que você vai fazer no dia seguinte. Que aí, quando você sentar para estudar, você não vai perder longas horas pensando o que você vai fazer. Você já vai sentar determinada, sabendo o que você irá fazer. E isso irá te ajudar bastante. Tá bom? Então, gente, esses foram os meus erros que eu cometi durante essa minha preparação para o Enem. São erros que eu estou trabalhando para corrigir, já identifiquei e agora eu estou tentando eliminá-los no máximo possível. E eu espero que vocês não cometam também. E assim a gente irá conseguir nossa aprovação, tá bom? Beijinhos, tchau, tchau!